Bom, hoje a gente vai falar sobre oração e jejum. E se vocês quiserem deixar aberto aí o texto no livro de Mateus, capítulo 6, nos versos de 5 a 18, a gente vai passar por ele algumas vezes. Eu vou fazer uma breve leitura aqui para introduzir o tema. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aí, em seguida, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Um pouco mais à frente, chegando no 16, aí ele fala sobre o jejum. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando vocês jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Nesse texto do Sermão do Monte, Jesus introduz o tema da prática religiosa. E ele vai falar sobre 3 expressões de fé. Um pouco antes ele fala sobre a questão de dar esmola, depois ele fala sobre orar, e depois ele fala sobre jejuar. Né? Quando ajudarem alguém necessitado, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Essas eram 3 práticas que caracterizavam o judeu piedoso naquele tempo. Um judeu piedoso, ele se preocupava com os pobres, ele dava esmolas, ele se dedicava à oração e ele jejuava. Então, ao introduzir esses assuntos ali no Sermão do Monte, Jesus ele está indicando que essas práticas continuariam a ser praticadas pelos seus seguidores e não se limitavam apenas ao povo judeu. E hoje a gente vai falar sobre 2 dessas práticas, que é oração e jejum. E a oração é um tema muito básico, né? Só que ele precisa ser constantemente relembrado, porque é uma questão muito importante da nossa vida. Embora orar pareça fácil, e de certa forma porque orar é falar com Deus, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia traz uma série de instruções a respeito de como essa oração deve ser feita. Ela fala sobre quando orar, a maneira de orar, a atitude de quem ora, pelo que orar, a quem orar e por meio de quem orar. Porque falar com Deus, todo mundo fala, né? Agora, se ele vai atender ou não, aí é outra história. E Deus parece condicionar suas respostas à maneira como as orações são feitas, a atitude de quem ora, e principalmente a intermediação pela qual elas são feitas. E é, então, na Bíblia que a gente encontra todas essas orientações. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a Bíblia deixa bem claro que orar é um dever de todo cristão. Há uma série de instruções, uma série de mandamentos a esse respeito. Você vai encontrar na Bíblia textos como orem sem cessar, orem no Espírito, orem por todos os santos, sejam vigilantes na oração. Então, não é algo optativo, mas um mandamento, né? Você precisa se relacionar com o seu Pai, e isso se dá por meio da oração. Agora, se Deus é soberano, e Ele sabe de todas as coisas, e a própria Bíblia diz que antes que a gente fale, Ele já sabe o que a gente vai falar, por que que Ele pede para que nós oremos? Alguém gostaria de dar um palpite nesta manhã? Dou-lhe uma. Bom, Deus determinou que a oração é um meio pelo qual nós não apenas vamos falar com Ele, mas também a forma pela qual Ele vai nos abençoar. As bênçãos de Deus, elas vêm por meio da oração. Ele poderia nos abençoar sem que a gente pedisse, não poderia? Mas em sua soberania, Ele determinou que as bênçãos dEle viriam mediante a oração. E eu elenquei aqui outros 3 aspectos presentes na oração. Eu vou apresentá-las e depois eu vou abrir para vocês comentarem e pontuarem outros aspectos também. O primeiro deles, que diz respeito ao dever
ela revela a nossa dependência de Deus. De que forma? Quando a gente se coloca de joelhos e dirige a nossa palavra a Deus, a gente está reconhecendo que a gente tem carência de alguma coisa, que Deus, que é o nosso Criador, Ele está acima de nós, que Ele pode suprir essas necessidades. Então, a oração, ela, de certa forma, nos coloca no nosso lugar. Deus é o Criador, eu sou a criatura. Eu tenho carências, necessidades, mas o meu Pai, que está nos céus, Ele pode suprir essas necessidades. Então, a oração tem esse aspecto, ela me coloca no meu lugar e ajuda a reconhecer a minha limitação, a saber que eu sou a criatura. Outro ponto é que, porque a oração, ela nos prepara para receber as bênçãos de Deus. Como assim? Quando a gente precisa de alguma coisa e está orando e pedindo por ela, o nosso coração se enche de desejo, expectativa. De maneira que quando Deus atende essa oração, a gente sente o quê? Gratidão. Toda a glória vai para Deus. Porque é diferente de quando você não está esperando nada, não está precisando de nada, e recebe alguma coisa, né? O seu muito obrigado é ali uma mera formalidade, né? Mas quando Deus atende a sua oração, quando Deus Ele responde algo pelo qual você tanto ansiava e pedia, o seu coração fica cheio de gratidão, toda a glória vai para Deus, e a gente dá a Deus aquilo que Ele merece. E também porque a oração, ela muda a nossa perspectiva diante dos problemas. A oração, ela muda o nosso entendimento, acalenta o nosso coração, nos dá força e nos faz ver os problemas pelas quais nós estamos orando de outra perspectiva. Quantas vezes você não dobrou os joelhos para orar, às vezes diante de uma situação difícil, um grande problema, e ali, no meio da oração, sendo iluminado pelo Espírito, você percebe que aquele problema que parecia um Golias, na verdade não era, era só uma formiguinha, um probleminha, difícil, claro, mas agora, iluminado pelo Espírito Santo, enxergando aquilo sob uma nova perspectiva, você recebe força para poder enfrentá-lo e atravessá-lo. E a Bíblia fala também, ela traz instruções a respeito de quando orar. Nesse texto de Efésios 6, Paulo escreve o seguinte: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações, por todo o povo santo. Então, quando eu devo orar? Bom, qualquer que seja o meu estado, em riqueza ou pobreza, saúde ou doente, feliz ou triste, em tempos bons ou difíceis, em todo momento, não só quando eu preciso, mas também eu devo encontrar motivos para orar em tempos bons. E também, não só o que é muito comum, né? A gente se dedicar muito à oração quando a gente está diante de grandes decisões. Decisões que vão ter desdobramentos grandes na nossa vida, como qual emprego que eu vou pegar, qual curso que eu vou fazer, se eu vou estudar fora, ou então, se eu vou entrar em tal negócio, a pessoa com quem eu vou casar, quando eu vou ter filhos. Claro, a gente deve orar pelas coisas grandes, mas também nós precisamos orar pelas coisas que são pequenas, sob o nosso ponto de vista, mas que talvez não possam ser tão insignificantes assim. Nós devemos orar pelas coisas rotineiras também, porque às vezes coisas pequenas e rotineiras podem ser o início de grandes coisas que Deus está preparando na nossa vida, né? Eu me lembro aqui da história de José. Um dia Jacó chegou para José: José, vai lá no campo ver como estão os seus irmãos. Vai ver como que eles estão trabalhando. José fazia aquilo com muita frequência. Era algo comum para ele. E ele vai, e a gente sabe a história. Ele nunca mais voltou para a casa do pai. Claro, Deus tinha planos para ele ali, né? Mas o ponto aqui é que orem por todas as coisas, em todos os momentos. Orem em todas as ocasiões, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle sobre a nossa vida, por isso nós somos instruídos a orar em todos os momentos e ocasiões.
nessa mesma carta de Efésios, Paulo também escreve essa instrução. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O pôr do sol representa o final de um dia, e a orientação aqui é que eu não posso deixar a minha raiva, a minha ira, passar de um dia para o outro. Eu preciso colocar essas coisas diante de Deus, pedir perdão por elas, porque como o próprio texto instrui, elas podem dar oportunidade para eu ser tentado pelo diabo, elas podem me fazer pecar. Por isso, a gente deve orar por isso. Como a gente geralmente sente raiva, sentimento, ira, mágoa, todos os dias, essas coisas também precisam estar em nossas orações, pedindo a Deus para tirá-las do nosso coração. E a atitude na oração. Bom, a gente leu esse texto há pouco, né? Mateus 5:6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui, Jesus ele não apenas instrui a oração em segredo, como a gente encontra também na Bíblia, muitas passagens em que o próprio Jesus ele saía da presença dos discípulos e ia para os montes ou para outros locais para orar sozinho, né? Nós encontramos também na Bíblia relatos de oração pública, né? A própria Bíblia diz, né? Quando 2 ou 3 concordarem em alguma coisa que pedirem, meu nome será feito. Mas esse momento de oração em segredo, ele é muito importante, porque tem coisas que dizem respeito ao nosso íntimo, né? E que não podem ser publicizadas, né? Que a gente precisa ter esse momento a sós com Deus, para a gente criar intimidade com Ele e amadurecer o nosso relacionamento, um tempo de qualidade a sós com Deus. Ponto de número 4. Como devemos orar? E aqui eu gostaria de olhar um pouco mais a fundo na oração do Pai Nosso, que Jesus deixou a oração do Pai Nosso como um modelo de oração para a gente seguir, né? Na oração do Pai Nosso, a gente encontra os principais tópicos, os principais assuntos que precisam estar presentes em nossas orações. Na oração do Pai Nosso, Jesus engrandece a Deus, reconhece a glória de Deus, ele pede pela vinda do reino de Deus, pede por perdão, proteção e perdão e proteção. Então, são coisas que precisam estar presentes em nossas orações também. Então, colocando aqui a oração do Pai Nosso na tela, a gente encontra, né? Logo na primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a forma como Jesus nos ensina a nos referir a Deus. Pai, ou Abba, né? Papai querido. Isso é muito interessante porque a Bíblia diz que o homem caído é filho da ira, mas aqui Jesus está ensinando, está falando a respeito da adoção de filhos, que mediante seu sacrifício nós seríamos adotados, incluídos na família de Deus. E agora Deus passaria a ser o nosso Pai amado. E Ele não é só o meu Pai, Ele é o Pai nosso, o Pai de todos nós. Aqui a gente encontra um aspecto comunitário da fé. Eu tenho irmãos, e esse meu Pai amado, ele não é só meu, ele é de todos. Então, eu tenho irmãos com quem eu preciso me relacionar. E esse Pai está nos céus. Está se referindo à divindade de Deus. Santificado seja o teu nome. Ó Deus, tu tens um nome. Tu não és uma força, não és uma energia, não é a natureza, não é tudo em todos, não. Tu tens um nome, tu és uma pessoa, um ser inteligente, que tem propósito, intenção, é um ser relacional. E a gente pede que esse teu nome seja santo,
A gente está se referindo à glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, santificado de santo quer dizer separado, único, distinto. Venha a nós o teu reino. Deus é rei. E a gente está pedindo pela vinda em sua plenitude, né? O reino de Deus que já foi inaugurado, mas ainda não está presente em sua plenitude. Algo que só vai se concretizar no retorno de Jesus, no fim dos séculos. Somos instruídos a orar por isso, por esse retorno. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Já parou para pensar nisso? Na implicação disso, né? Porque a nossa tendência, por exemplo, uma pessoa que a gente muito ama, doente, como há muitas aqui no nosso meio. Qual que é a minha tendência natural? Senhor, tem misericórdia, cura, salva, liberta da doença. E é natural fazer isso. Demonstra o nosso afeto, o nosso amor. Mas já pensou que talvez isso pode não fazer parte do plano de Deus? Que, embora minha intenção seja boa, e eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei o desdobramento disso. Né? As ações de Deus, elas têm desdobramentos que perduram por décadas, séculos. Como o exemplo de Cristo, né? No jardim. Pai, afasta de mim esse cálice. Para isso eu vim. Eu vou cumprir esse propósito, mas, se for possível ser de outra forma, e ali Jesus falando como homem, né? Afasta de mim, faz de outra forma. Todavia, seja feita a tua e não a minha vontade. Então, Senhor, a tua vontade. E a gente precisa aprender a orar dessa forma, né? Pedir a Deus para nos revelar o plano dele, pedir a Deus para nos mostrar aquilo que ele está fazendo e nos incluir nessa obra. Senhor, a minha oração é essa, mas eu não tenho o panorama completo, então me mostra que eu quero orar pelas coisas que o Senhor está fazendo. Em seguida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso orar hoje pelo pão, pela provisão de hoje. Eu não posso orar hoje pela provisão de amanhã ou da semana. É um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Deus vai me prover o que eu preciso hoje, no dia de hoje. Assim era no deserto, com o maná que Deus dava. Durante os 40 anos que o povo hebreu ficou vagueando pelo deserto, todos os dias não lhes faltou alimento. A Bíblia diz que as roupas milagrosamente não envelheciam. O alimento caía todos os dias para suprir as necessidades deles. No sexto dia caía a porção dobrada, né? Porque eles guardavam o sábado. E Deus falava, confiem em mim. Não saiam no sábado para procurar o maná. Não é? E nos outros dias, peguem o que vocês precisam para hoje. Não recolham mais do que o necessário. Confiem em mim, que eu vou dar todos os dias. E aí, quando o povo desobedecia, pegava, ia ver no outro dia, estava cheio de bichos, né? Então, isso aqui também tem um efeito didático de, né, auxiliar na nossa fé. Deus é o provedor. Ele dá, ele provém, ele sabe o que a gente precisa. Né? Como o próprio Jesus disse, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Já pensou se Deus levar a sério isso? A gente está pedindo para Deus me perdoar, mas da mesma forma que eu perdoo os outros. Nem a mais, nem a menos. E aí? Se Deus tomar essa palavra séria da gente, se não fosse Jesus. Porque eu sou imperfeito. O meu perdão, por mais bem intencionado que seja, não vai ser perfeito. E se Deus me perdoar da mesma forma, eu estou perdido.
Por isso que eu preciso de Cristo. E depois vem um pedido: não nos deixes cair em tentação. Interessante que, lá em Tiago, a palavra vai dizer que Deus a ninguém tenta. Ele prova o homem, como provou a Jó, para ver se o homem leva Deus a sério. Deus sabe, mas ele quer mostrar para o próprio homem se o homem sabe que ele realmente está levando Deus a sério. Mas Deus não tenta ninguém. O texto diz que o homem é tentado e atraído pelos próprios desejos, não é? E aqui encontramos uma orientação para Deus nos livrar da tentação, não nos deixar cair em tentação. A tentação vai vir. E a gente precisa pedir misericórdia e ajuda a Deus para a gente conseguir passar por elas. E, por fim, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo é corrompido, é mau. E eu preciso de Deus para me dar livramento, para me dar segurança, proteger a minha família, as pessoas que eu amo. Então, nessa oração a gente encontra todos esses assuntos que precisam estar diariamente nas nossas orações, porque a gente não consegue subsistir na gente mesmo. A gente é carente, a gente precisa de Deus. A gente não tem controle sobre nada dessas coisas. Por que a gente pode sentir dificuldade de orar? É uma questão também, né? E o primeiro ponto que eu trouxe aí é por causa da nossa natureza caída. Nossa natureza caída, pecaminosa, isso significa que eu não vou sentir vontade naturalmente de buscar a Deus. Se eu for ficar esperando sentir vontade para buscar a Deus e orar, esses tempos vão ficar reduzidos ao mínimo. E se existirem, não é? A gente tem uma indisposição natural contra Deus, né? O Evangelho, ele nos afronta. Então, se a gente não tiver a mente transformada, entender que essa afronta visa a nossa transformação e a nossa feitura à imagem de Cristo, a gente não vai conseguir progredir. Por isso que a Bíblia nos diz para ser vigilantes na oração, porque trata-se de uma disciplina. Eu preciso decidir ter tempos em comunhão com meu Deus. Eu não posso esperar sentir vontade, eu preciso colocar isso na minha agenda, precisa ter um aspecto prático nisso. Separar um tempo. Pode ser o tempo que for, a duração que for, mas precisa, cada um sabe o seu, quando tem melhor disposição, não é? E à medida que a gente vai colocando isso em prática e vai orando, a gente vai se acostumando, né? Também tem um aspecto humano disso, né? A gente vai se condicionando, a gente vai vendo também que isso faz sentido, que isso dá resultado espiritual na nossa vida, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos enchendo, e aquilo se vira uma rotina prazerosa. É gostoso falar com Deus. Né? Quantas vezes você não dobra os joelhos para orar? Às vezes você faz um plano de oração, vou orar por isso, por isso, por isso. E aí você vai orar, e aí você sente o Espírito Santo direcionar, te dá assuntos, olha, ore por isso, ore por aquilo. Isso acontece, mas a gente precisa ter intimidade, precisa se relacionar com o nosso Deus. Um outro ponto também importante, que pode estar impedindo ou nos dando dificuldade para orar, são pecados não confessados. Né? A gente pode estar entristecendo o Espírito Santo com pecados, falhas, omissões. A gente tem lá no livro de Josué o exemplo de Acã, né? Lembram, depois da batalha de Jericó, eles iam para uma batalha contra Ai, a cidade de Ai, é isso? E Jericó era uma fortaleza, eles tinham ido com toda a sua força, mas Ai era uma cidade pequena, eles separam poucos homens, porque eles estavam muito confiantes de que iam conseguir vencer essa batalha, mas tinha um problema no meio deles, havia pecado.
um dos homens havia desobedecido à ordem de Deus de não tomar do despojo, né, na batalha anterior. Isso é muito interessante, né, porque embora Deus use povos para exercer juízo sobre outros povos, com o povo de Israel tinha um mandamento muito claro de que eles não poderiam pegar os despojos, porque essas guerras não podiam ter motivação financeira. Eles eram ali instrumentos de Deus, mas um deles, Acã, havia tomado escondido. E aí eles vão para essa segunda guerra e são humilhados. O texto diz que perdem vários homens e eles voltam correndo e são perseguidos até onde eles estavam acampados. E aí depois sim, né, Josué vai, se humilha, implora a Deus, e Deus revela para ele, Josué, o problema foi que tem pecado aí no meio de vocês, eu não posso abençoar vocês, não posso ser conivente com isso. Resolve o problema do pecado, e aí sim, eu vou poder abençoar vocês. Né? Como diz lá também Isaías, não é que a mão de Deus seja muito curta, os ouvidos de Deus sejam surdos para ouvir vocês, mas é que os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus para que não vos ouça. Então, quando o Espírito Santo nos convence de pecado, a gente precisa pedir perdão imediatamente, a gente precisa se reconciliar com Deus, né? Manter o caminho, a via desobstruída, livre, para falar com Deus. Leandro. Sim. Então, aquele que não confessou seu pecado a Jesus, o que ainda não crê em Jesus, a oração dele é ouvida por Deus? Boa pergunta. Deus em sua soberania com certeza ouve. E se você pensar, um dia, eu não fui crente a vida toda. E um dia eu orei, pedindo para Deus me ajudar e me libertar. E Ele ouviu. Eu creio que esse ponto que eu estou trazendo, ele diz respeito para quem já é cristão, né? Você já conhece a verdade, né? Você já sabe que você teve os seus pecados perdoados, que você deve viver uma vida de santidade, e aí o tratamento é diferente. Bom, agora vamos falar sobre o outro tema de hoje, que é o jejum. O que é o jejum, né? Então, jejum é se abster voluntariamente por um dia ou vários dias de alimento, eventualmente de água. E trazendo um pouquinho da história do jejum, né? O jejum era uma prática muito comum no Antigo Testamento. A gente encontra lá jejuns de 1 dia, jejuns de 7 dias, jejuns de 40 dias. E o jejum ele tinha objetivos, né? O jejum não se limitava simplesmente a ficar sem comer, né? O jejum, então, ele sempre era acompanhado por oração. O jejum nunca é visto apenas como uma ação isolada, como alguém ficando sem comer por um período para agradar a Deus. Não, o jejum era um tempo que a pessoa tirava, dedicava para buscar a Deus, para passar um tempo com Deus, e nesse período ela se abstinha de alimento para preparar o seu coração para melhor se aproximar de Deus. E é interessante que a forma como os homens de Deus se referem ao jejum, né? No Salmo 35, Davi, ele se refere ao jejum como algo que aflige a alma dele, como algo que humilha, né? É um termo semelhante que a gente também encontra quando Moisés comenta a respeito do dia da expiação. Ele vai falar, olha, nesse dia vocês vão humilhar a alma de vocês para buscar a Deus. Então, o jejum ele tem esse aspecto de quebrantamento da alma, de você afligir a sua alma, de você se quebrantar, de você se colocar em necessidade, e essa necessidade do corpo deve expressar uma outra coisa, que a sua alma também tem necessidade de Deus. Da mesma forma que o seu corpo precisa do alimento físico, a sua alma precisa do alimento espiritual. Esse era um dos objetivos do jejum. E a gente encontra, então, aí, o jejum é uma expressão de quebrantamento e clamor, né, por crises e calamidades.
Era muito comum no Antigo Testamento a realização de jejuns, não só individuais, mas também como povo, como nação, quando o rei conclamava todo o povo a fazer um jejum comunitário. Quando que eles faziam isso? Quando estavam diante de crises, calamidades, por exemplo. Chuva não está vindo, tem o risco de perder toda a colheita, uma crise financeira, ou um grande exército está aqui chegando às nossas portas, um império muito grande vai atacar a gente. Então o povo se reunia, tirava dias para se humilharem diante de Deus e pedirem clemência diante de Deus, e a ajuda de Deus. A gente também encontra exemplos de jejuns no Novo Testamento, né? Vamos passar aqui para o Novo Testamento. Jesus, naquele texto que a gente leu, né, de Mateus, Jesus pressupõe que a gente ia continuar jejuando. Embora a gente não encontre na Bíblia uma ordem clara para jejuar, da mesma forma que a gente encontra a respeito da oração, Jesus ele pressupõe que nós jejuaríamos, né? O texto diz: quando vocês jejuarem, façam da seguinte forma, né? E no capítulo 9 de Mateus, Jesus diz que após a sua morte e ressurreição, a gente encontraria motivos para jejuar. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e aí, então, jejuarão. É interessante que, apesar de esperar que seus discípulos praticassem jejum, Jesus aqui, no meu entender, ele parece querer dizer que o jejum ele não seria uma prática assim tão comum quanto a oração, né? Tanto que os discípulos de João Batista e os fariseus estranham que os discípulos de Jesus não estavam jejuando como eles. Os fariseus naquela época tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Isso era um costume, né? Nem estava previsto na Torá um jejum regular de 2 dias por semana. Mas os discípulos de Jesus não. Eles não jejuavam. E aí Jesus usa essa ilustração do casamento para passar uma lição a respeito do jejum. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele fala, olha, uma festa de casamento, você tem o noivo, você tem a noiva, é um momento de alegria, de celebração, você vai para comer, para beber, você vai para se divertir, você vai para celebrar esse momento. Não faz sentido você tirar o dia de uma festa de casamento para a qual você foi convidado para fazer jejum, porque o jejum é uma expressão de quebrantamento, de tristeza, de contrição, né? E aí ele explica, né, a explicação, Jesus é o noivo, né? O que ele está querendo dizer? Eu estou aqui no meio de vocês. Essa é a festa, né? Eu estou formando a minha igreja. Não há motivo para jejuar agora. Porque a minha presença entre vocês deve ser motivo de alegria. Mas aí no finalzinho ele diz, um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Ou seja, ele estava pressupondo que ele iria morrer, ressuscitar, voltar para o céu, e nesse período de ausência física de Jesus aqui na terra, nós encontraríamos motivos para jejuar, motivos para orar pelo reino de Deus, pela sua vinda, pelo seu retorno, mas não naquele momento em que ele estava com seus discípulos. Jesus também parece indicar que a prática do jejum ela é destinada a situações extraordinárias. Nesse texto aí de Mateus 17, é relatado o caso da tentativa de expulsão de demônio por seus discípulos. Eles tentam expelir o demônio de uma pessoa, não conseguem. O texto diz que Jesus vai lá, expulsa o demônio por sua palavra, e os discípulos ficam, mas Senhor, o Senhor disse, né, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas tão grandes quanto o Senhor fez. Por que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio e a gente não? E aí qual é a resposta de Jesus? Olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração.
o significado completo disso é difícil a gente discernir, né? Porque ele tem informações ali de ordem espiritual que não nos são reveladas. Mas Jesus parece indicar que o jejum também é uma prática destinada a esses momentos de batalha espiritual, de luta contra os poderes das trevas, de opressão, em que o jejum é uma arma a se utilizar nesses momentos. E essa prática do jejum em ocasiões especiais, também ela bate com o que nós encontramos no livro de Atos. O livro de Atos, que narra, né, o início do ministério dos apóstolos e o começo da igreja, a prática do jejum aparece apenas em 2 situações. No capítulo 13, o texto diz lá que os líderes da igreja de Antioquia, eles estavam, olha só, adorando ao Senhor com jejuns e oração, né? Colocando ali o jejum como também um aspecto de adoração. E enquanto eles estavam adorando a Deus com jejum e oração, o Espírito Santo falou com eles e disse: me separem Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí o texto diz que com jejuns e orações, eles então enviaram os 2 para aquela que ficou conhecida então como a primeira viagem missionária de Paulo. E a segunda ocasião que o jejum aparece em Atos é no final dessa viagem, que é relatada no capítulo 14, né? Depois de Paulo e Barnabé terem implantado várias igrejas durante essa viagem, o texto diz que eles precisavam eleger presbíteros para governar essas igrejas. E aí o texto diz que debaixo também de jejuns e orações, eles fizeram essas eleições para elegerem os líderes dessas igrejas. Então, essas são as 2 ocasiões que o jejum aparece ali no começo, aparece ali no livro de Atos, né? Então, a gente percebe, por esses textos, que o jejum ele não tinha intenção de ser uma prática tão frequente quanto a oração, não era mandatório, mas deveria fazer parte da vida cristã, sim. Sobre a maneira de jejuar, né? O texto diz: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, né? Jesus aqui esperava que seus discípulos jejuassem pela maneira certa, pela razão correta, né? Tanto é que ele fala: não façam como os fariseus, não façam como eles. E o que eles faziam? Olha o que o texto diz aqui, né? Eles se esforçavam para parecer tristes, né? Desarrumados, ficavam ali andando devagarzinho, né? Jogavam pó na cabeça, né? O que eles queriam? Eles queriam mostrar que eram mais espirituais do que os outros, né? As pessoas olhavam: nossa, olha aquele homem jejuando 2 vezes na semana, nossa, esse homem é muito santo, um dia eu vou ser como ele. E aqui a resposta de Jesus é isso que você quer? É isso que você vai ter. É só isso. Você quer aplauso? É só aplauso, né? Mas é interessante que aqui, né, ele está tomando o jejum como uma formalidade, né? O fariseu. Só que isso a gente encontra também desde o Antigo Testamento. Em Isaías 58, Deus, falando por meio do profeta, ele repreende o povo por causa do tipo de jejum que eles estavam praticando. Olha só. Eu trouxe aqui alguns versículos, né? Isaías 58, os versos 3 e 4, né? Aqui, Isaías, ele apresenta a queixa do povo contra Deus. Jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Olha a indolência. A resposta, vou lhes dizer por quê. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Quer dizer, o alvo do jejum era separar um dia para você buscar a Deus, né? E o que o texto está dizendo? Que no dia que eles se reservavam para fazer o jejum, eles apenas ficavam sem comer. Iam fazer as coisas deles. E pior, né? Ainda cometiam injustiça.
vocês se humilham ao cumprir os rituais, ó, como os fariseus, né? Curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que isso vai agradar o Senhor? Quer dizer, não é a mera formalidade, né? Não é o mero exterior, não é só parecer que está jejuando. Aí vem a orientação. Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam do que carecem de ajuda. O que Deus está dizendo aqui? Não adianta fazer jejum se isso não significa mudança na vida de vocês. Não adianta jejuar se os seus caminhos não estão corretos diante do Senhor. De nada vale o jejum se vocês não cumprem minhas palavras, meus mandamentos. É preciso colocar a vida em ordem diante de Deus antes. O jejum precisa ser acompanhado por uma vida santa e reta. Porque aí, se você estiver com a vida direita diante de Deus, se você tomar o propósito de consertar os seus caminhos diante de Deus, aí, olha só as promessas. Então, sua luz virá como o amanhecer. Suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então, vocês clamarão, o Senhor responderá. Né? Deem alimento aos famintos. Então, sua luz brilhará na escuridão. O que Deus está querendo dizer aqui? Se vocês fizerem essas coisas, aí o jejum vai fazer sentido. Mas não adianta fazer jejum se há pecado, se os seus caminhos estão distantes do Senhor. Mas se vocês consertarem os seus caminhos, aí, quando vocês jejuarem, aí eu vou ouvir vocês. E aí, voltando para Mateus 6, era essa atitude que Jesus estava denunciando a respeito dos fariseus. Que eles viam o jejum como algo meritório, algo como se fosse uma cerimônia religiosa, que se você fizesse, Deus tinha obrigação de atender. Né? Onde já se viu? E o ponto aqui, o que é pior, né? Quando Jesus diz, né? Quando você jejuar, não faça como essas pessoas, né? E o que elas faziam? Elas queriam ser vistas pelos homens. Qual que é a orientação de Jesus a respeito de jejum? Um jejum sem ostentação, sem alarde, preferencialmente em secreto, como a oração, e com a motivação correta, que é buscar a Deus e não aplauso humano. E, claro, acompanhado por reforma de vida, como o profeta pontuou. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Já estamos a 5 minutos para encerrar. Vou trazer aqui o resumo, de repente pode ajudar vocês a se lembrarem do que a gente falou. Um resumo, né, dos tópicos aí. A oração nem sempre vem com jejum, mas o jejum sempre vem acompanhado de oração. Jejuar faz parte das disciplinas que nos fazem crescer espiritualmente. Significa um tempo de mortificação do corpo e humilhação da alma. Jejuar é mais do que se abster de alimento. Jejuar envolve um tempo dedicado para buscar e clamar a Deus em oração. Jejum precisa ser acompanhado por reforma de vida e transformação do coração para não se transformar num ritual vazio. Jejum não é meritório, mas ele prepara a nossa alma para a oração. O jejum precisa ser feito de forma discreta, pois o alvo é ter comunhão com Deus e não parecer aos homens que somos mais santos ou espirituais. Amém? Amém. Pastor? Minha conversão foi em 1972. Minha mãe, uma crente batista, que converteu-se em 1965. E na caminhada dentro de igreja evangélica batista conservadora, jamais participei de um jejum
que seja público ou comunitário, jamais. Arguí meus pastores e o pastor que me batizou. E sempre a desculpa é: não somos pentecostais. A prática do jejum, assim como de lavagem de pés, experiência que foi abandonada pela tradição protestante em várias denominações, elas foram banidas por identificação com uma outra confissão que se julgava com algumas distorções de compreensão do tema. Então, a prática de jejum, ela não é comum entre os batistas, lamentavelmente. E quando vemos um pastor ou um líder solitariamente dizer, vamos jejuar, isso não repercute na comunidade, porque não é uma prática corriqueira. Esse seu estudo é um estudo que baliza muitas coisas para nós. E imagine só, nós estamos diante de um momento tão difícil no nosso país, e para evitarmos polarizações, ou que se surgisse isso, são pouquíssimos os pastores que recomendaram o jejum na sua congregação. Então, quando eu olho uma situação como essa, eu simplesmente, na minha oração, se peço misericórdia de Deus. Primeiro sobre nós, a Igreja do Senhor, e depois sobre a nossa nação. Se dependesse dos nossos jejuns e do nosso tempo de clamor, de oração, nós estaríamos na roça. Me permitam esse coração. Com respeito também, vamos ter a roça. Quero só aqui propor alguma coisa prática então para a gente. E o prático para o jeito vai ser depois do café, porque eu já tenho. Hoje não vai ser o jejum da vida, né? Depois das 10, eu venho, principalmente na semana passada, aqui eu estou jejuando, ainda não é um jejum do jeito que eu entendo que eu preciso fazer, estou me programando, estou fazendo aos poucos. E fiz uma avaliação com a liderança da igreja sobre a proposição de um jejum da igreja. E a minha preocupação era justamente não propor algo que viesse a dar um entendimento equivocado do propósito das coisas disso. Nós precisamos entender, Paulo fala sobre isso em Efésios, eu quero só ser focado nisso aqui. Que a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra as potestades. Está evidente que existem potestades terríveis atuando no Brasil, elas estão mais evidentes do que nunca. E eu não estou associando isso a um lado, ok? Estou lhe dando a evidência pela forma como as coisas estão acontecendo. Então, nossa oração deve ser justamente o seguinte: pedir a Deus que nos proteja a sua igreja, proteja a missão dessa influência. No final das contas, gente, o poder humano é mero gado na boca de Satanás, pessoal. Tá? Seja lá de que lado for. Então, a nossa intenção aqui é trabalhar com essa percepção de que o nosso dobrar de joelhos deve nos levar a pedir a Deus que repreenda o inimigo que é espiritual e as suas intenções e más intenções, usando quem quer que seja. E não colocando nessa roupagem ao viés bíblico. Deus sabe quem são os inimigos. Deus sabe quem são aqueles que precisam ser repreendidos. Eu não sei. Então, o jejum visa entender essa minha limitação de entendimento sobre o problema, mas a capacidade de Deus de detecção do problema e de ação segundo os seus propósitos eternos e soberanos. É basicamente isso. Eu pedindo socorro, porque eu não sei como agir, não tenho competência para agir, e eu sei que Ele soberanamente sabe como fazer.